Bom dia, sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de português virtual. E boa semana para vocês, bom início de semana. Bem, hoje vamos falar sobre substantivos. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre substantivos, né? Então, só que dessa vez a gente não vai falar mais sobre as características dos substantivos. Então, a gente já definiu o que era um substantivo, já categorizamos eles em próprios, comuns, abstratos, concretos, coletivo, enfim. Hoje chegou a vez da gente falar sobre as flexões de substantivos. E sobre flexões existem 3 delas. Só que antes da gente comentar sobre as flexões e também saber o que é uma flexão, eu vou apresentar para vocês o nosso plano, tá? O plano da nossa aula de hoje. Bem, este é o plano de hoje. Vamos seguir o plano. Aqui vai ser o momento da explicação, que vai ser esse primeiro momento onde a gente vai falar sobre os substantivos e as flexões. Este daqui vai ser o momento da gente relacionar, pegar as informações daqui e trabalhar nossas ideias. E por fim, terminamos nossa aula com a tarefa de casa. Então eu vou dizer para vocês as páginas e explicar algumas coisinhas da tarefa de casa. Então, seguindo o plano, nosso primeiro ponto é falar sobre as flexões, mas o que de fato é uma flexão? Será que flexão é o que a gente faz quando a gente está exercitando? E o que isso teria a ver com o nosso assunto de substantivos? Bem, se a gente fosse para a definição real de flexão, talvez a gente acharia vários significados para ele. O que vai ser válido para a gente e que está relacionado com o assunto de substantivo é que flexão corresponde à variação. Então, quando a gente fala sobre a flexão do substantivo, nada mais, nada menos do que a gente vai falar sobre essas variações do substantivo. E aí, quando a gente fala de variação, a gente fala sobre flexão de gênero, ou seja, a variação com relação ao gênero, a flexão de grau, ou seja, a variação com relação ao grau do substantivo, a flexão de número, que seria a variação com relação ao número do substantivo. Tá, professora, mas e o que danado é gênero, grau e número? Gênero vai ser feminino e masculino, ok? Então, a gente tem aqui uma variação com relação ao gênero feminino. Então, são substantivos que se apresentam como sendo femininos e flexão de gênero masculina são os substantivos que vão se apresentar com gênero masculino. Tá, então será que é somente isso e é simples desse jeito? Não, na verdade não termina por aí, tá? Mas é simples sim. Quando a gente fala de flexão de gênero, a gente precisa destacar que existe 5 tipos de flexões, 5 tipos de variações, que é o biforme, o uniforme, temos o comum de 2 gêneros, temos os epicênios e temos também o sobrecomum. Então, a gente vai agora mastigar um pouquinho de cada um deles. Então, pensando na palavra, já dá para a gente chegar a um certo conceito. Então, ó, biforme. A gente sabe que bi corresponde a 2 e forme claramente está relacionado com a palavra forma. Então, seria 2 formas. E é exatamente isso. A flexão de gênero biforme é quando tem um substantivo que ele vai ter 2 formas. Como assim? A palavra menino, menina. Então, veja, menino e menina são substantivos. Eles estão nomeando, ok? Só que a palavra, ela vai ter uma forma para o gênero feminino e vai ter uma forma para o gênero masculino. Então, quando isso acontece, a gente tem um substantivo biforme. E qual é a diferença entre menino e menina? Menino, menina. O radical vai ser o mesmo. O que altera aí é
a vogal temática, O pelo A ou A pelo O. Vai depender se você quer utilizar o gênero feminino ou se você vai utilizar o gênero masculino. E normalmente é isso que vai acontecer nos substantivos biformes. Então, troca-se as vogais temáticas para ganhar gêneros diferentes. Então, por exemplo, o A representaria o gênero feminino e o O, o E representaria o gênero masculino. Bem, eu disse que normalmente muda-se apenas a vogal temática, mas e quando isso não acontece? Bom, na página 152 do livro de vocês vão ter aí alguns exemplos. Então, por exemplo, exemplos de substantivos biformes. Ele colocou gato, gata, mestre, mestra. Esses exemplos seguem a regra que eu apresentei para vocês. Mas, por exemplo, lavador, lavadeira. A gente não teve apenas uma mudança na vogal temática, houve muito mais do que trocar um A por um O ou outras vogais temáticas. Então, isso também pode acontecer, tá? Existem algumas mudanças nas terminações das palavras para garantir seu gênero. Então, por exemplo, lavador, o OR, representaria o gênero masculino. Lavadeira, o eira, representaria o gênero feminino. Existem casos também, e aí, com relação a isso, existe uma nota. Em alguns substantivos, o or, é substituído por eira. Terminações em eis, l e z, acrescenta-se o a. O freguês reclamou do preço do tomate. A freguesa reclamou do preço do tomate. Então, terminou em eis, aí você vai substituir por a. Ou se terminou em L, substitui por A para ganhar o feminino. Ou terminou em Z, substitui por A para conseguir, né, o gênero feminino. Temos aqui também o oficial de justiça, oficiala de justiça. É esquisito pra gente, né? A gente diria a oficial, mas o correto aqui é oficiala. Juiz de conciliação, juíza de conciliação. Então, trocou não, na verdade, né? Somou ao Z o A. E lá no oficial, a mesma coisa. Adicionou ao L, né? Oficial, termina com L, adicionou o A, oficiala, ok? Mas mesmo assim, ainda vão existir substantivos que fogem a essa regra. É o caso aqui de avô, avó, ator, atriz, homem, mulher, cavalo, égua. Bom, esses casos aqui que diferem bastante dessa regra, tá? Não é trocando apenas a vogal temática, nem através daquelas terminações eis, l e z. Então, esses que fogem à regra, eles precisam ser estudados fora a parte. É um caso especial. Bom, agora a gente vai passar aqui para o uniforme, tá? A gente já viu sobre o biforme. O uniforme, a gente vai seguir a mesma ideia, ó. Uni, forme, forma. Então, vão ser os substantivos que apresentam apenas uma única forma, ok? Então, vai ser uma única forma para indicar o gênero feminino ou o gênero masculino. Só que essa classificação e essa variação uniforme, ela vai se dividir em comum de dois gêneros, epicenos ou sobrecomuns. Então, o que seria o comum de dois gêneros? Também dá para a gente definir a partir do nome. Então, o comum de dois gêneros é aquele que vai indicar, né? Bom, agora chegou o momento de a gente falar sobre os substantivos uniformes. E a gente vai seguir a mesma ideia dos biformes. Então, uni, forme,
forma. Então, são os substantivos que apresentam apenas uma única forma. Então, é uma única forma para indicar o gênero feminino e masculino. Como é que isso vai acontecer? Então, através do gênero comum, aliás, do comum dos gêneros, epicenos ou sobrecomuns. Então, todos esses três pertencem ao grupo dos uniformes, ok? Então, comum de dois gêneros apresenta apenas uma forma para masculino e feminino, epicenos uma única forma para masculino e feminino e sobrecomum uma única forma para feminino e masculino. Mas qual é a diferença entre eles? Então, quando a gente fala de comum de dois gêneros, então vai ser aquela palavra que ela vai ser igual para o feminino e para o masculino. O que vai modificar se é para homem ou para mulher vai ser o artigo que vem antes desse substantivo. Então, por exemplo, a palavra gerente. Ou a gente vai dizer a gerente, caso seja uma mulher, ou a gente vai dizer o gerente, caso seja um homem. Outro exemplo seria policial. A gente vai dizer o policial ou a gente vai dizer a policial. Então, percebam que você tem aí um único substantivo, policial, gerente, e o que vai diferenciar o gênero dele vai ser o artigo antes, o ou a, ou uma, ok? Epicenos. O que seriam epicenos? Então, os epicenos são substantivos que se referem a animais, ok? Então, a gente sabe que o substantivo é epiceno quando aparece a palavra fêmea, macho. Então, por exemplo, cabra. Cabra, macho, a cabra, fêmea. Ou se não, peixe, peixe, macho, peixe, fêmea. Jacaré, macho, jacaré, fêmea. Então, isso corresponde aos epicenos. Então, quando a gente vai falar sobre o gênero, né, do substantivo que se refere a um animal. E o sobrecomum? Então, sobrecomum apresenta apenas uma forma, né, já que faz parte do grupo aqui dos uniformes. Ele seria uma única palavra para feminino e para masculino. Então, por exemplo, testemunha. A gente não tem a possibilidade de dizer o testemunha, a testemunha. Aliás, a testemunha tem, mas o testemunha não. Gênio. A gente diz o gênio, a gente não diz a gênio. Então, o sobrecomum é quando você vai ter um substantivo que ele vai servir tanto para o feminino quanto para o masculino, só que o contexto é que vai dizer se é feminino ou se é masculino, né? A pessoa que você vai estar relacionando vai ser feminino ou masculino. Não existe aquela possibilidade de trocar por o, a antes do substantivo. Então, não existe a gênio. Só existe o gênio, seja esse gênio uma mulher, ou seja esse gênio um homem. A próxima flexão do substantivo é a flexão de grau. Então, a flexão de grau corresponde ao tamanho, o tamanho que pode variar aí um substantivo, né? Uma coisa. Esse grau, ele vai ser aumentativo ou diminutivo. Então, aumentativo, vamos para analisar a palavra. Então, aumentar, vem de aumentar. Então, é transformar algo em maior do que já é. Diminutivo, a palavra diminuir. Então, seria minimizar, ok? Então, com relação aos substantivos, quando a gente fala de grau, a gente está falando sobre aí a mudança, por exemplo, vozinha, voz, vozeirão. Veja, o substantivo é o mesmo, voz, ok? Só que percebam que
ele está minimizando ou maximizando, né? Ele está aí tornando de tamanho menor ou tornando um tamanho maior. Então, o aumentativo, ele vai ter dois tipos. Então, vai existir o aumentativo sintético e vai existir o aumentativo analítico. O aumentativo sintético é quando a gente vai trabalhar apenas com o sufixo. Então, por exemplo, voz, vozeirão, dente, dentuço, riso, rico, aliás, ricaço. Já no aumentativo analítico, eu vou somar uma outra palavra que vai dar justamente essa ideia de grandiosidade. Por exemplo, mão grande ou cabelos enormes. Então, ao substantivo cabelo foi adicionada a palavra enorme. E enorme faz com que eu tenha aí uma flexão de grau. Esse cabelo não é um cabelo de tamanho normal, é um cabelo grandão, ok? Grandão aí, né? Cabelão seria o aumentativo sintético. Cabelo grande, cabelo enorme seria o aumentativo analítico. E o diminutivo? Vai seguir a mesma ideia, só que para menos. Então, por exemplo, as palavras mão, mãozinha, dente, dentinho, roupa, roupinha. Então, esses aí vão ser os diminutivos sintéticos. E existe também os diminutivos analíticos, que também vai seguir a mesma ideia. Vai ser adicionando uma palavra que vai dar justamente essa ideia de diminuir, né? De decrescer. Então, mão pequena, pé pequena. Então, essa outra palavra, tanto no aumentativo quanto no diminutivo, seria um adjetivo, tá? Claramente aí é um adjetivo. Então, mão é o substantivo, pequena é o adjetivo. Então, as duas juntas vão formar aí essa flexão de grau, tá? O grau aumentativo e o grau diminutivo. E, por fim, chegamos aqui à flexão de número. Quando a gente fala de número, a gente está falando de plural, singular. Então, os substantivos, eles vão variar aí com relação também ao singular e plural. Então, por exemplo, naquele exemplo, primeiro exemplo, menino, menina. Então, tem meninos, meninas. Então, com relação à flexão de número, vai existir os substantivos que vão ser simples. E aí, essa variação aí de plural e singular, ela vai ser feita de uma forma. E o substantivo ele pode ser composto, que essa flexão de número, ou seja, ele vai se apresentar no singular ou no plural, ele vai ser feita de uma outra forma, considerando justamente a sua estrutura composta. Então, quando a gente fala que o substantivo ele é simples, é porque você vai ter apenas uma palavra, um radical, tá? E quando a gente trabalha com um radical, existem as regras. Então, na página 153 do livro de vocês, temos aí terminação vogal ou de tom oral. Acrescenta-se o S, por exemplo, aluno, alunos, degrau, degraus. Então, na terminação, quando você tem um substantivo que ele termina com uma vogal ou ele termina com um ditongo oral, então você vai acrescentar apenas o S para fazer o plural. Então, nas palavras aí que eu falei para vocês, aluno, você teria aí a flexão no singular. Já alunos, você vai ter a flexão de número aí no plural. Então, o substantivo ele está no plural, ok? E essa variação ela acontece quando você adiciona apenas o S ao final do substantivo. Isso é possível nessa condição que eu falei para vocês. Mas existem outras condições, por exemplo, quando o substantivo ele terminar em R ou Z, o que a gente faz? Então,
Terminou ou em R em Z, vocês vão acrescentar aí o ES. Então, amor vira amores, voz vira vozes. E se terminar em M? É uma outra condição. Então, existem substantivos que terminam em M, como, por exemplo, na palavra álbum. Então, qual é o plural aí? Qual é a flexão de número, né, no plural para esse substantivo? Então, álbum vai virar álbuns. O que foi posto aí? O que foi que aconteceu? Então, o M, ele é substituído por NS. Então, para ganhar essa variação de número, eu tiro o M e coloco o NS. Refém, reféns. Então, a mesma coisa, ó, refém é um substantivo terminado em M, eu tiro esse M e coloco NS. Tá, acabou as condições? Não. A gente ainda tem aí substantivos que terminam com AL, EL, OL, UL. Então, a gente elimina esse L e acrescenta IS. Então, quintal vai virar quintais, anel, anéis. Terminações em IL. Então, nas oxítonas, elimina o L e acrescenta apenas o S. Então, por exemplo, canil vira canis. Que mais? O que mais a gente tem aqui? Nas paroxítonas, elimina o IL e acrescenta EIS. Então, se for oxítona, eu vou eliminar apenas o L e acrescento aí o S. Mas se a palavra for paroxítona, e aí vocês têm que lembrar, oxítona e paroxítona tem a ver com a tonicidade da palavra, ok? Então, se a tônica vai ser a última, se a tônica vai ser a penúltima. Então, se for última, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. E aí, se você tiver aí um substantivo paroxítona terminado em IL, eu vou eliminar o IL e vou acrescentar o EIS. Então, por exemplo, míssil vira mísseis, ok? E nos compostos, né? Porque a gente falou aqui que a flexão de número vai existir os substantivos que vão ser simples, que é aquele que tem apenas um radical, mas vão existir também os substantivos compostos, que é aquele que tem dois radicais, né? Tem uma estrutura mais complexa. Então, como é que é feito? Também na página 153, vocês vão ter algumas condiçõezinhas, como por exemplo, quando vocês têm substantivo mais substantivo, ou substantivo mais adjetivo. Então, cirurgião, dentista, cirurgiões, dentistas. O que foi que aconteceu nessa situação? Tanto a palavra cirurgião foi para o plural, quanto a palavra dentista foi para o plural. Então, eu tenho aí cirurgião, dentista, é um substantivo composto, porque você vai ter dois radicais, o radical cirurgião, o radical dentista. Nessa situação, os dois radicais, eles passam para o plural. Então, quando você tem aí substantivo mais substantivo e substantivo mais adjetivo, você vai passar as duas palavras para o radical. Temos outro exemplo aí no livro de vocês. Guarda civil, guardas civis. Então, temos aí um substantivo composto, guarda, um radical, civil, outro radical. O que a gente faz? Passa os dois para o plural. Mas não vai ser sempre simples assim em todos os momentos. Então, quando vocês tiverem aí a estrutura... Então, quando você tiver a estrutura substantivos ligados por uma preposição, ou quando você tiver um substantivo especificador, ou seja, que estiver especificando alguma coisa, aí muda. Não vão ser os dois que vão passar para o plural, apenas um que vai para o plural, apenas o primeiro elemento que vai para o plural. Então, por exemplo, café com leite. Com vai ser aí o
a preposição. Então, substantivo unido aí por uma preposição, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Então, café com leite, no plural, cafés com leite. Leite não vai para o plural, ok? Então, e quando tem um substantivo especificador, por exemplo, salário família. Então, é um salário específico, vocês conseguem perceber? Então, é o salário com a finalidade da família, né? Então, salário família não é um salário trabalhador, não é outro tipo de salário, salário família. Está especificando esse salário. Então, apenas o primeiro elemento que vai para o plural. Então, salário família no plural vai ficar salários família. Então, família não vai para o plural. Temos uma outra condição? Temos. Então, por exemplo, palavras repetidas ou onomatopeias, ou verbo mais substantivo, ou palavra invariável mais substantivo, ou adjetivo. Então, para toda essa situação, o que acontece? O segundo elemento é que deve ir para o plural. Então, presta atenção. Tem aí 3 condições. A primeira, se eu tenho um substantivo composto, né? Esse composto daí, ele vai ser substantivo, substantivo, ou substantivo adjetivo. Os dois vão para o plural. Mas se você tem um substantivo composto que está aí acompanhado por uma preposição ou está especificando, apenas o primeiro vai para o plural, não o segundo. Mas existe uma terceira situação, que é justamente a outra, né? Que aparece aí onomatopeia, repetição de palavras, ou a gente tem aí verbo mais um substantivo, ou uma palavra invariável, mais um substantivo ou um adjetivo. Apenas o segundo é que vai para o plural. Por exemplo, corre, corre. Então, seria corre, corres. Então, eu estou no corre, corres do dia, né? Tic-tac. Aliás, tique-tique, né? Palavra repetida aí, como corre-corre. Então, seria tique-tiques. Beija-flor. Beija-flores. Abaixo-assinado. Abaixo-assinados. Tá? Então, a gente tem aí palavras que foram repetidas. A gente tem aí verbo, né? Verbo acompanhado de substantivo. Então, beijar é um verbo. Flor é um substantivo, então, como eu tenho aí verbo mais substantivo, o substantivo que vai para o plural, não o verbo, que é o caso do beija-flor, que vira beija-flores, né? Todos os exemplos, todas as condições que eu havia contado para vocês. Bem, agora com relação ao nosso assunto, vocês vão copiar esse esquema. Então, aqui, ó, flexão, biforme, uniforme, comum dos gêneros, epiceno, sobrecomum. Aqui, ó, substantivo de novo. Desceu, flexão de grau, aumentativo, diminutivo. Subiu de novo. Aqui, ó, flexão de número, simples, composto. O que eu quero é que vocês completem esse esquema com exemplos. Então, vocês vão postar isso daqui lá no Instagram completo. Bom, agora a gente chegou ao terceiro ponto do nosso plano, que é a tarefa de casa. E aí, na tarefa de casa, vocês vão ter as páginas da 155 até a 159, ok? Então, vocês vão encontrar aí uma atividade proposta. Um texto está na 154, o texto é o poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, do poeta português Luís de Camões. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre Camões, talvez vocês já conheçam esse poema, inclusive esse poema já virou música. Então, se vocês procurarem aí Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, vocês vão encontrar uma música. Então, sugiro também que vocês aproveitem esse momento de realizar a atividade, já vai escutando aí a musiquinha, né? O poema que foi musicado, né? E diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente,
É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha de se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode ser favor, mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade, e tão contrário assim é o mesmo amor. Então, baseado nesse texto, vocês vão responder aí as 7 primeiras questões. Então, a primeira, no poema, a palavra amor é descrito com a inicial masculina por quê? No segundo, quanto ao tipo, como podemos classificar o substantivo? Então, aqueles tipos que eu apresentei para vocês, próprio, comum, abstrato, coletivo, então, com relação a isso. Terceiro, o poema é construído por expressões que se opõem, ou seja, contrárias. Retire do texto um verso que as contém. Então, vocês vão tirar do texto palavras que vão ser contrárias aí, tem sentidos contrários. Quarto, no terceiro verso da primeira estrofe, as palavras contentamento e descontente estabelecem uma relação de oposição. Essa oposição é feita com. Então, ele quer saber aí qual das afirmativas está correta. Quinto, no segundo estrofe, a palavra querer, andar, cuidar foram utilizados como verbo. Explique. Então, você vai dizer se foram realmente utilizados como verbo, e você vai explicar aí a sua resposta. Sexto, a palavra amor é um substantivo abstrato? Que outros substantivos podem ser assim classificados no poema? O que ele quer é que você retire aí outros substantivos abstratos. Sétimo, flexione os substantivos abaixo. Então, você vai justamente ao trabalhar com isso daqui da nossa aula. Então, a flexão de gênero, de número, de grau. Os exercícios 8, 9, 10, 11, né, os demais, eles vão ser baseados no texto da página 156, que é Beija-Flor, vídeo em câmera lenta, revela um olhar sem precedentes. Os segredos dos beija-flores são imperceptíveis ao olho humano nu. Se quisermos compreender mais sobre a vida desses incríveis criaturas, seus pequenos corpos intrincados e taxas rápidas de voo, precisamos utilizar muitas tecnologias diferentes. Em uma tentativa de entender essa espécie, o fotógrafo Anand Varma usou uma câmera capaz de capturar 3.000 imagens por segundo para congelar as atividades do pássaro no tempo. A série de imagens e o vídeo em câmera lenta, feitos em colaboração com o ornitologista Christopher Clark, fazem parte de um artigo sobre beija-flores para a edição de julho da revista National Geographic. A cobertura oferece uma visão detalhada de como esses pássaros voam, chacoalham e bebem em câmera lenta. O aparelho usado é capaz de capturar 500 quadros por segundo, revelando o que um cientista do século XIX poderia apenas chutar. Então, baseado nesse texto, respondam aí algumas outras atividades, outras questões relacionadas a substantivo, relacionadas aos seus tipos e relacionadas às flexões. Vejo vocês na próxima aula.